Fala, gente, como é que vocês estão por aí? Bom, eu queria, talvez nos próximos meses, mostrar um pouco das leituras mensais que eu estou tendo. Algumas são meio aleatórias, outros casam com o momento, algum livro que tem alguma coisa a ver com alguma temática, enfim, que me interessa, ou que tem a ver com alguma situação específica, eu vou contextualizar mais pra frente. E também eu queria falar um pouco sobre um projeto que eu estou tendo em mente de ler a Ilíada em partes, assim, vou dividir na sequência por conta própria, assim, por uma convicção minha, enfim, para depois em seguida ler a Odisseia, né? Mas aí a gente fala mais pra frente. E aí ao total foram 5 leituras, e aí eu acho que eu vou mostrar também as leituras atuais que eu tô tendo. E é um pouco também das temáticas que me interessam atualmente, assim, que eu tenho achado interessante. Bom, a primeira seria sobre Homens e Montanhas, do Jon Krakauer. É um livro jornalístico, pode-se dizer assim. Ele tem uma série de entrevistas e... não só entrevistas, mas também escritos do próprio Krakauer para a revista que ele escrevia com a temática de alpinismo. São todos textos que têm a ver com essa temática, é óbvio. No total são acho que 13 textos. E, bom, foi um livro que me agradou de certa forma, assim. Eu esperava outra coisa, na verdade, isso aqui. Eu achava que ia ser uma coisa mais tipo Na Natureza Selvagem. Eu não sabia que era uma estrutura mais antológica, assim. Mas é interessante pela forma, não só pela paixão que ele tem pelo esporte, que é um esporte que ele realiza há muito tempo, mas também pelas pinceladas que ele dá em citar o panteão mítico, assim, dessas figuras que fazem parte desse esporte, né, dos atletas no caso. É interessante ele mostrar também, até por situações vividas por ele, coisas extremas, assim, para quem sabe um pouco do esporte, assim. É um esporte que é meio difícil de acompanhar. Eu não diria que nem tem como acompanhar, eu acho, assim, porque não é uma coisa que passa na televisão, né? Não é uma coisa que é transmitida, tipo futebol e tal. É uma coisa mais que acontece, assim, e dura meses, geralmente, né? E aí tem essas figuras que são mais conhecidas não só pelo ato da sobrevivência, porque muitos morrem ou ficam pelo meio do caminho, ou não conseguem, e aí quando digo meio do caminho, sejam por ter morrido ou por não ter conseguido concluir, né, a subida. Mas interessante como ele humaniza a situação em situações em que ele mesmo meio que dá o braço a torcer assim e fala, não, acho que não vai rolar, e volta. E tem uma série de histórias assim, que ele vai falando sobre essas pessoas em situações específicas que tenham a ver com a mesma temática. Por exemplo, tem um texto chamado aqui Canionismo, que é sobre esses caras que vão meio que navegar, acho que um caiaque assim, num canyon navegável. E é um lugar meio complicado assim de subir e tal, tem todo um ritual, pode-se dizer assim, para realizar. E aí, a partir dessas outras histórias, algumas é sobre vivências de outras pessoas, outras são sobre situações que ele participou, como por exemplo teve os aeroloucos de Talkeetna, que é uma região, eu não lembro agora se é uma cidade, é uma região do Alasca, em que o avião sobe e pousa meio que já no meio do caminho assim de uma montanha, sabe? Deixa a galera lá. E é como se fosse quase uma van, assim, que ele deixa uma leva e sobe uma leva para poder ir embora. É um transporte, como qualquer outro. Mas é interessante que isso é feito no meio de uma nevasca, com pessoas lá morrendo de frio, comendo pouquíssimo, assim. Eles fazem como uma espécie de um complexo, assim, na cidade, tem um médico lá e tal, tal, tal. E nisso eles sobem e, enfim, alguns sobrevivem e outros não. E aí, esse texto é sobre esses caras que são pilotos que meio que não tem nada a perder, assim, que fazem essa rota, tem zilhões de horas de voo, realmente milhares e milhares de horas de voo, e que cumprem sua função, uma função que é muito essencial dentro do processo da escalada, né? Mas que talvez não é tão notório, assim, sabe? Não é tão visto. Tem um texto chamado Gill também, ou Gil, não sei, é Gill, em que é sobre um cara que ele
que ele era mal visto assim pela comunidade porque ele subia pequenos trechos, né? Ele não subia, sei lá, 6.000 metros, 5.000 metros. Ele subia alguns metros, assim, no máximo tipo 1 quilômetro. Só que o grande diferencial dele é que ele sobe no seco, né? São rochedos, assim. E ele não utiliza de cordas e nada do tipo. Ele escala meio que na unha mesmo, assim, na mão. Eu esqueci o nome dele aqui. Deixa eu ver se eu acho rápido. John Gill, aqui. E aí ele é considerado uma lenda viva justamente por subir esses grandes paredões de granito, enfim, só rochas mais sólidas, né? Só que ele não usa de nenhum aparato, ele sobe na mão e por ele subir na mão ele sobe trechos menores. Só que igual o texto fala, assim, grande parte desses caras que às vezes menosprezam ele, porque sobe, sei lá, 4.000 metros na corda, não conseguiriam fazer esse mesmo feito dele, né? De subir, sei lá, 1 quilômetro na mão, assim, só usando de encaixes e pequenos buracos ali, alguma coisa dentro das pedras para poder chegar no topo. Então é um cara meio diferenciado, assim, de outra, vamos dizer assim, outra seção, né, do que é o alpinismo. No caso não é um alpinismo, no caso dele seria uma escalada também. E, enfim, é um livro não tão muito longo, tem cerca de 200 páginas, né? Eu achei ele no sebo. Eu comprei ele com outro livro também, que eu posso mostrar mais futuramente, que é um livro da Artemis Cooper, né? Sobre o Cairo na Segunda Guerra Mundial. E também comprei junto com outro livro que eu vou mostrar no final, que é o que eu tô lendo atualmente. É um livro que eu dei 3 estrelas e meia, assim, porque as histórias, algumas histórias são meio repetitivas, outras achei meio nada com nada, assim. Tem uma aqui que ele tenta fazer um trabalho meio não metafórico, mas meio filosófico, assim, que é o sem poder sair da barraca, que ele conta como é ficar trancado com uma pessoa numa barraca dentro de uma nevasca, assim, sobre convivência e tal, e sobre esses ciclos, né, que se repetem. Alguns textos eu achei bem mais fracos que o outro, dei 3,5 para ele. Não que essa nota importe, é mais pra mim, assim, de um controle de qualidade meu, pessoal, óbvio. Mas que é um livro que, para quem não tem familiaridade com um tema, como esporte ou com nomes, e quer começar a entender sobre o que se trata isso, eu acho que é um bom livro, assim, de entrada, sabe? Para entender, assim, não só alguns parâmetros de realmente métricas que eles usam, que ele até explica também, o que é bem interessante, mas também saber sobre quem foram essas pessoas. É um livro, não é um livro atual, acho que é um livro dos anos 90, se não me engano, 99, mas que você acha facilmente essas pessoas na internet e o histórico delas, né, o que elas fizeram, quem foram, né. Mas eu acho que inicialmente funciona, sabe, como um pontapé, assim, para quem se interessa pelo tema, minimamente pelo tema, acho que funciona. Acho que poderia ter sido mais, não necessariamente ter sido uma história seguida, eu gosto da estrutura antológica, mas eu acho que alguns textos eram fracos, assim, sabe? Outros até se destacavam também muito por cima de alguns. Mas é isso. O próximo são o volume 2 e o volume 3 do mangá Mushishi, né? Yuki Urushibara, né? É uma mangaka. O 1 eu li ano passado, acho que dá pra ver ele aqui. Bem aqui. E aí eu li o 2 agora. E o 2 e o 3, né? E é um mangá que tem uma estrutura também antológica. Cada capítulo é uma história diferente. Pra quem não conhece, a história é sobre esse personagem aqui, que é o Ginko, ou Ginko, depende da pronúncia que você quer falar. Ele é um mushishi, que é como se fosse uma espécie de médico espiritual. Ele vê figuras da natureza, são figuras meio ocultas, assim. Elas se assemelham a bactérias, a vírus, assim, a pequenos organismos do mar. E ele consegue observar, e esses seres eles interagem com os humanos a partir da natureza, mas boa parte dessa interação deles são coisas que afetam os seres humanos, né? Tipo, sei lá, uma surdez, ou não conseguir falar,
ou não conseguir ver, enfim, coisas do tipo. E ele é uma espécie de médico que trata a ocasião do muxixe. Quando uma pessoa sofre por alguma coisa vinculada a esse muxixe, ele investiga e trata essa pessoa. Ele é uma espécie de errante, assim, ele tá sempre, quase todo capítulo ele tá chegando ou ele tá saindo de algum lugar. Ele carrega uma caixa nas costas, que é uma espécie de boticário, onde ele tem as ferramentas dele necessárias para tratar essas pessoas. E toda história você meio que aprende sobre um mushi diferente, e você também aprende um pouco até da cultura japonesa, assim. A mangaka que escreveu, ela viajava muito no interior do Japão, e ela pegava, até no final de cada capítulo, de cada volume, eu acho que, se eu não me engano, essa edição aqui são 2 em 1, mas no final de cada volume tem uma espécie de desenhozinho assim, ela coloca como pós-fácil, não sei se dá pra ver. E aí tem uma espécie de resumo, e aí no caso que é ela mesmo falando de onde ela tirou inspirações de certas partes do capítulo, ou onde ela passou e viu X coisa que inspirou ela a criar o capítulo, ou um elemento que estava dentro do capítulo. Alguns trechos iniciais, ou dos volumes ou de alguns capítulos avulsos, tem artes em aquarela, né? E o traço dela é bem bonito, assim. No começo eu não gostava muito, eu achava bem mal feitinho, mas você vê que dá uma evoluída generosa, assim, principalmente quando ela está desenhando paisagens, elementos da natureza, árvores, céu, lagos, montanhas, coisas do tipo. Você vê que ela capricha bem, assim, na Ashura. Na edição 2. E aí a edição 3, assim, que é a que eu tenho até agora, pra mim foi o auge dela até agora de trabalho, assim. É muito bem desenhado, você vê uma evolução nítida no traço dela. Até na arte também, na parte colorida, onde tem a aquarela. A aquarela dela fica muito melhor. O traço também do próprio personagem ficou uma coisa mais identificável, assim. No começo é uma coisa meio mole, assim, meio distorcida, sabe? Parece que ela tá desenhando, que ela tá aprendendo enquanto faz. E depois vira uma coisa mais profissional, assim. Você vê também até pelos relatos dela, que acho que no começo ela demora cerca de 1 ano de um volume pro outro, e você vê esse tempo meio que caindo não só pela habilidade de trabalho dela, mas também pela entrega, né? Ela começa a fazer mais rápido, desenhar mais rápido. E esse aqui é o que tem as melhores histórias, assim, que eu li até agora, né? De longe mesmo. Tem uma história muito boa, que é essa serpente do amanhecer, que, se eu não me engano, é uma menina que ela segura num fio que desce do céu e ela some. Sempre tem umas histórias assim que elas são voltadas pro sobrenatural. Aqui, ó, ela segurando o fio. São histórias geralmente voltadas pro sobrenatural, mas que essas pessoas são tratadas, e geralmente a forma do tratamento delas, isso é da cura, geralmente é voltado para uma coisa emocional. Tem muito a ver com trauma, ou com a tristeza, com a frustração, ou com uma angústia, uma culpa, alguma coisa. Geralmente é sempre os personagens do qual o Ginkgo trata, sempre tem a ver com uma coisa muito pessoal do personagem, em que o Mushi meio que aflora o sobrenatural desse sentimento. E ele busca tratar, geralmente ele investiga, e tem uns gaps interessantes, assim, que às vezes ele vai no lugar e aí ele fala, tu tá com tal coisa, mas não consigo tratar agora porque não é a época, então eu tenho que esperar até a primavera, e sei lá, tá no inverno, por exemplo. E aí passa o verão, vamos supor, tá no outono, né? Passa o inverno e chega na primavera, eles passaram meses, e ele chega, vai lá e volta, ele realmente volta, e vê o resultado que teve, trata a pessoa ou não também. E foi o melhor até agora, assim, tanto em questão de história, de traço, de envolvimento do personagem. E eu acho que é nesse aqui que tem um capítulo que é a primeira vez que mostra a origem dele. Quem ele é, por que ele tem um cabelo branco, por que ele não tem um olho, de onde ele veio, o que fez ele se tornar um muxixe, por que ele virou um muxixe, a partir de quem, né? Por que ele se dedica a esses estudos. E aí eu não vou falar porque, claro, é spoiler pra quem tá lendo, pra quem tá vendo o anime. Também tem um anime que eu acho que tem a segunda temporada, acho que tem todo dia no Crunchyroll, se não me engano. Mas é isso, assim, muito bom, cara, absurdo isso aqui. Também li Hamlet.
nessa ediçãozinha Pocket da LPM. Li pra tradução do Milo Fernandes. Li pra assistir Hamnet, que é o filme que tá atualmente agora no cinema, né? Na disputa aí pelo Oscar. Eu fui ver o filme mais pela proposta em si. O roteiro me interessou muito, os atores são atores que me agradam também. Eu gosto muito da diretora, que é a Chloe Zhao. Eu gosto muito daquele filme dela, No Man's Land. E por ser uma temática literária, me interessa mais do que a premiação, sabe? A premiação, de certa forma, ela é bom em contraproposta por poder divulgar o filme, né? Amplamente. Mas a história me interessa muito mais. E aí eu li, cara, e eu não tinha muita familiaridade com teatro, e uma coisa que tá meio que se aflorando em mim, pode-se dizer, que é essa coisa da identificação pelo teatro, assim, não só pelo Hamlet, mas por outro que eu vou citar agora também, em seguida. E a história, eu não sei se vale nem a pena contar a história, porque é uma história, né, muito antiga, uma história que foi escrita do século XVI para o século XVII. Mas a premissa do filme, basicamente, em termos gerais, assim, é sobre como o Shakespeare escreveu essa peça a partir de um trauma que ele passou do falecimento do filho dele, que se chamava Hamlet, né? A peça, claro, ela vem inspirada de um conto também, se não me falha a memória, também dinamarquês, assim como a própria história se passa na Dinamarca, é sobre o príncipe da Dinamarca, né, que é o Hamlet. E assim, dispensa comentários, né, porque é absurdamente bem escrito, a tradução é excelente. Mas eu li mais até não só para contextualizar o filme, para estar meio fresco na minha cabeça, mas para entender até outros elementos também da época, assim, que depois eu fui dar uma pesquisada e fui ler e fui ver a respeito, até vi umas entrevistas da Bárbara Eleodoro e tal, sobre pontos que tem no filme que é interessantes bater com o período histórico e a peça em si, né? Como The Theater, que eles mostram e tal, assim, eu não vou nem entrar muito em detalhes para não estragar a experiência, para quem não viu, para quem não leu, por mais que seja uma história muito antiga, mas é uma história que vale muito a pena, assim. Eu acho que para quem pretende ver o filme, eu acho que vale a pena ler pelo contexto, assim. Enquanto no trecho do filme, enquanto foi passando a peça, assim, foi uma coisa muito emocionante para mim, porque eu tava muito fresco na minha cabeça, e eu fui meio que vendo. Eu nunca tive a experiência, infelizmente, de ver ao vivo Hamlet. Eu já vi outras peças do Shakespeare, mas foi interessante ver através do filme essa encenação, sabe? Ainda mais sendo da época, né? Uma encenação da encenação, né? E eu acho que funciona muito, assim. O filme não tem o que falar também, é um filme maravilhoso, assim, muito bem escrito, de verdade, muito bem atuado também, assim, a cenografia, tudo no geral. É um filme que me agradou bastante, tem elementos, né, que envolvem questões da natureza, assim como o próprio teatro, que me agradam e que funcionam, assim, pra mim. Bom, o último é Fábulas de Esopo. Basicamente, cara, isso aqui é absurdo. E assim, tem sido um pontapé pra mim esse ano, até por me interessar mais sobre literatura clássica, principalmente grega, e principalmente teatro grego, Eurípides, Sófocles. Isso aqui não tem nada a ver, claro, com teatro, mas, cara, isso aqui é de uma grandiosidade absurda. O livro conta, ele é separado pelas fábulas, né? Fábulas essas que qualquer pessoa hoje em dia tem um contato direto com isso, sabe? Mesmo não sabendo, a partir de histórias que se mesclam ou se tornam algo além do que a própria fábula em si. Muitas fábulas são praticamente verbetes, assim, mas quando você vai lendo, você vai entendendo a influência de pontos que você fala, mas isso aqui é de tal história. Você fala, caraca, é algo que não necessariamente a pessoa abriu o livro e leu e falou, vou fazer uma história sobre isso aqui, mas a influência histórica
que impacta aquela pessoa vem disso aqui. O livro é separado em fábulas com animais e sem animais, né? As fábulas com animais, que foram as que eu achei mais interessantes, particularmente, são 42. As sem animais são 32. E cara, assim, é uma leitura rápida, porque as fábulas, como eu falei, são verbetes. De um lado você tem um grego arcaico e do outro você tem português. Então é muito simples de ler, eu li muito rápido. Só que o grande tchan disso aqui, cara, que é absurdo, não só pela tradução do André Malta, que é muito boa, mas aqui no final tem o que eles chamam de romance de Esopo. O que é isso? Eles pegaram fragmentos que foram escritos, acho que no século XIII, se não me engano. Tem aqui escrito, mas acho que eu não anotei. Tá separado aqui, acho que tem uma que é do... o André, ele fala, ele separa pelo texto dado como G, né, e o W. Parece que as duas foram escritas em cerca do século X e XI, e tem uma outra também a mais, que acho que é essa PL aqui, que foi escrita no século XIII a XV. Mas enfim, o que isso quer dizer, essa G e essa W? São textos de fragmentos que tratam da biografia do Esopo. O Esopo, ele é um cara que ele é muito famoso, até não só por livros infantis, né? Não que ele escreveu, mas hoje em dia você consegue ter um contato pelo Esopo a partir de livros infantis, de fábulas de criancinhas e tal. Ou Irmãos Grimm, que é uma coisa que meio que tem um contato direto. Mas ele é muito conhecido só pela ideia de animais falarem, né? Não é à toa que fábula já é diretamente associado a animais que têm comportamentos humanos, né? E aí é usado a partir da metáfora para uma crítica, ou enfim. Tanto é que todo final aqui tem uma situação, uma explicação moral aqui em itálico. Não sei se dá para ver direito. Enfim. E aí o que o André Malta faz? Ele pega esses dois fragmentos, um é francês, outro é britânico, se não me engano, inglês, e ele junta eles e faz o que seria o enredo da história do Esopo. O que o André Malta faz? Ele pega um trecho e junta no outro, e ele casa esses dois períodos aqui. Eu não sei se vai dar pra ver direito aí no texto, mas tem uma parte em que tem tipo um colchete. Deixa eu sinalizar aqui. Bem aqui assim, não sei se dá pra ver. Em que é como se fosse a emenda de um texto onde acaba um e começa o outro, né? E aí ele basicamente traça toda a biografia do Esopo. E cara, é uma coisa assim sensacional. É uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida, sem exagero nenhum. É absurdamente engraçado. E o que é assustador pra mim é um texto, assustador sim, né? De uma forma, tô sendo exagerado, mas o que é interessante é que é um texto antigo, um texto dos meados do milênio passado, que trata de um personagem muito antigo também, né? Muito mais antigo, e que é de um humor assim absurdo, cara. Sério, assim, é muito engraçado. Tem situações assim que eu ria assim de gargalhar, que eu falo, cara, não é possível uma situação dessa. E são coisas muito absurdas, porque o Esopo, ele tem uma história meio maluca assim, porque ele é um escravo que ele é vendido por um filósofo, por uma pechincha, assim, porque ninguém quer ele. Ele é um cara muito feio, ele é meio desengonçado, ele tem umas certas deficiências, assim, e as pessoas fazem chacota disso o tempo todo. As pessoas meio que tiram sarro dele o tempo todo, principalmente sobre as características físicas dele. Assim, um grande tema da piada é a feiura dele, vamos se dizer. Então boa parte do humor gira em torno disso, assim, não só da característica física dele, mas das situações em que ele faz. E aí ele não fala no começo da história, e aí pelo advento de uma deusa, assim, falando rapidamente, ele começa a falar, só que por ele falar, ele meio que vira quase uma figura filosófica, assim, de conhecimento ético e moral absurdo. E aí esse filósofo, que é o Xanto, que compra ele, meio que usa ele como uma espécie de mentor, pode-se dizer assim, só que ele é escravo do cara, entendeu? Então ele meio que tenta estudar o cara pra ver o que o cara tem, o cara que eu digo Esopo, o que o Esopo tem pra falar. Ele usa isso a favor dele,
Mas também ele se ferra muito, porque o Isopo também é muito inteligente. E tem situações bem absurdas, assim, que o cara fala assim, Isopo, vai lá e cozinha uma lentilha pra mim. Aí ele cozinha só uma única lentilha. Aí ele meio que ele caga uma regra, assim, fala, mas você deveria ter me pedido pra cozinhar várias lentilhas e tal. Lendo é mais engraçado. Eu contando aqui não tem graça nenhuma, mas lendo é profundamente engraçado. É bem engraçado mesmo. E, bom, essas foram as principais leituras que eu tive esse mês. E aí o que eu ia falar mais, né? A leitura atual que eu tô tendo é essa. É o Grande Bazar Ferroviário, que é o próximo livro que eu pretendo trazer pra gente conversar aqui um pouquinho. Ele é... E aí falando muito por cima, porque eu pretendo falar sobre ele mais detalhadamente. É a história de um autor norte-americano. Ele tem uma certa obsessão por trens. E aí ele parte de Londres, passa a Europa todinha de trem, fazendo o Expresso Oriente, faz Turquia, passa pelo Irã, Afeganistão, Índia, passa por todo o Sudeste Asiático, sobe até o Japão, depois passa a Rússia todinha pela rota transiberiana e volta para Londres, tudo isso de trem. E ele retrata as conversas que ele tem com as pessoas que ele conhece no meio do caminho, mas também como a ambientação, enfim, a experiência que ele teve nesse livro. É um livro bem interessante, é um livro um pouquinho problemático, mas eu vou falar mais sobre isso no meu vídeo. E é um livro que flui muito, assim, muito fácil de ler, uma leitura tranquila, tem uma estrutura, um tipo de livro do mesmo gênero de travel writing, meio parecido com Sobre Homens e Montanhas, do Jon Krakauer, só que é uma coisa linear, né, um livro, uma história só, começo, meio e fim, mas eu vou falar mais sobre ele. E o último que eu queria falar é sobre a Ilíada. Eu tenho essa edição aqui da Nova Fronteira. E aí eu tô lendo, e aí o que eu vou fazer? A Ilíada, ela tem 24 cantos. E aí eu vou fazer 4 vídeos separados com 6 cantos, né? E vou debater um pouco sobre esses trechos pra gente fechar, e depois eu faço sobre a Odisseia também. A tradução que eu tenho é do Carlos Alberto Nunes, uma tradução um pouco antiga, assim, dos anos 50, 40, se não me engano, mas é do século passado, mas que é uma tradução de excelente qualidade para o português do Brasil, certo? Tem uma introdução muito, muito rica também, de detalhes, de elementos em que o Carlos pontua a respeito sobre a questão homérica, né, que é como ele abre o livro aqui falando na introdução dele, e depois segue para o texto. Todo canto, antes de começar, ele tem uma espécie de resuminho aqui em cima, mas eu pretendo rabiscar, grifar e marcar, e, enfim, para a gente debater a respeito desse livro. Meu Deus, fiz uma pilha aqui, agora que eu tô vendo. Mas enfim, eu pretendo falar um pouco mais sobre a Ilíada e posteriormente sobre a Odisseia também. Mas é isso, comentem o que vocês acharam, falem das leituras que vocês estão tendo agora. Se tiverem algumas recomendações, principalmente de parte de... Eu anotei muita coisa de teatro grego e de travel writing, né, que são os que têm me interessado recentemente na leitura. Eu fiz até uma lista, assim, pretendo trazer mais algumas coisas, tipo Héracles, Ajax, Medeia, Filoctetes. Pretendo trazer e fazer até talvez uma playlist desses livros. Mas, né, fiquem à vontade para comentar a respeito, falar o que vocês acharam, dar dicas, críticas, sugestões, qualquer coisa do tipo. É isso, um abraço e até a próxima.